Olá, bem-vindos. Eu sou Henrique Campos e a partir de agora você acompanha comigo o Brasil em Foco. Vamos à notícia. Atenção, Brasil! O governo ampliou o controle sobre o Pix, cartões e transferências bancárias. O seu dinheiro agora entrou no radar. Quem vai pagar a conta é você. Atenção, Brasil! Se você usa Pix, cartão de crédito, pagamento por aproximação ou faz transferências bancárias com frequência, essa informação é para você. Uma mudança silenciosa, mas extremamente significativa, acaba de entrar em vigor e está gerando preocupação, debates e muitas dúvidas em todo o país. A Receita Federal ampliou oficialmente o alcance da fiscalização sobre a movimentação bancária dos brasileiros. E não estamos falando apenas de grandes empresários ou milionários. Essa mudança atinge diretamente pessoas comuns, trabalhadores, autônomos, pequenos empreendedores e qualquer cidadão que movimente dinheiro no sistema financeiro. Até pouco tempo atrás, a Receita já recebia informações dos bancos sobre movimentações mensais acima de determinados valores. Pessoas físicas que movimentavam mais de R$2.000 por mês e empresas acima de R$6.000 já entravam no radar do fisco. Essas informações incluíam gastos com cartão de crédito, transferências e operações bancárias tradicionais. Mas agora, esse controle foi ampliado de forma significativa. A lista de operações monitoradas cresceu e passou a incluir praticamente todas as formas modernas de pagamento. Pix, pagamentos por aproximação, transferências instantâneas, cartões, fintechs, bancos digitais e instituições de pagamento agora também fazem parte desse sistema de informação. E junto com essa ampliação, os limites também mudaram. A partir de agora, se uma pessoa física movimentar mais de R$5.000 por mês, somando tudo o que entra e sai da conta, a instituição financeira é obrigada a informar esses valores à Receita Federal. No caso das empresas, esse limite sobe para R$15.000 mensais. E atenção, há um detalhe importante. Não importa se esse valor vem de um único pagamento alto ou da soma de vários Pix pequenos, compras parceladas, transferências para familiares ou pagamentos do dia a dia. Tudo entra na conta. Tudo soma. O envio dessas informações será feito de forma semestral. Ou seja, a cada 6 meses, as instituições financeiras enviam para o governo um relatório com os valores globais que entraram e saíram da conta. Segundo a Receita, o sigilo bancário e fiscal continua sendo respeitado e não são enviados detalhes de cada transação individual. Mas aqui surge um ponto fundamental que muita gente não está percebendo. Mesmo sem saber exatamente para quem você pagou ou de quem recebeu, apenas com os valores totais que entram e saem da sua conta, a Receita consegue cruzar dados. E esse cruzamento pode revelar muito mais do que parece à primeira vista. A Receita pode comparar a sua movimentação bancária com a renda que você declara anualmente no imposto de renda. Pode analisar se o padrão de gastos condiz com os ganhos informados. Pode identificar situações em que a conta simplesmente não fecha. E quando isso acontece, o contribuinte pode cair na chamada malha fina, pode ser chamado para prestar esclarecimentos, pode virar alvo de uma fiscalização mais profunda. Isso não significa que todo mundo será punido, não significa que haverá cobrança automática, mas significa que o poder de fiscalização do Estado ficou muito maior. Quando essa informação começou a circular, o medo se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Muita gente passou a acreditar que o governo iria criar um imposto sobre o Pix. Outros disseram que qualquer movimentação acima de R$5.000 seria taxada. Houve quem falasse em multas absurdas e cobranças automáticas. Essas informações são falsas. O próprio governo veio a público afirmar que não existe imposto novo sobre Pix, que não há taxa sobre movimentação financeira e que a Constituição brasileira não permite esse tipo de cobrança. Ou seja, você não vai pagar um imposto só por fazer um Pix ou usar o cartão. Mas então surge uma pergunta inevitável: se não há imposto novo, por que tanta desconfiança? Porque estamos falando de dinheiro. E dinheiro é liberdade, dinheiro é privacidade, dinheiro é autonomia. Quando o Estado passa a ter uma visão cada vez mais ampla da vida financeira do cidadão, mesmo que sob o argumento de combate à sonegação, o receio é natural. Muita gente se pergunta até onde esse monitoramento pode chegar.
se isso pode ser ampliado no futuro, se esses dados podem ser usados para outros fins além da fiscalização fiscal. Hoje é um relatório semestral, amanhã pode ser trimestral, depois mensal. A história mostra que mecanismos de controle raramente diminuem com o tempo, eles tendem a crescer. Do outro lado, o governo defende a medida dizendo que ela é necessária para combater fraudes, reduzir a sonegação, tornar o sistema mais justo e impedir que alguns paguem menos impostos enquanto outros arcam com a maior parte da carga tributária. Segundo essa visão, quem está com tudo regular não tem motivo para se preocupar. Mas será que a realidade é tão simples assim? Mas o debate não para por aí, porque na prática, essa mudança pode alterar o comportamento financeiro de milhões de brasileiros, mesmo daqueles que não têm absolutamente nada a esconder. Muita gente já começou a se perguntar se vale a pena concentrar toda a movimentação em uma única conta. Outros cogitam dividir gastos entre contas diferentes. Há quem pense duas vezes antes de receber valores maiores por Pix, mesmo quando se trata de algo totalmente legítimo. Isso revela algo importante. Quando a fiscalização aumenta, o impacto não é apenas técnico ou jurídico, ele é psicológico. O simples fato de saber que existe um monitoramento maior já muda a forma como as pessoas lidam com o próprio dinheiro. E isso levanta outra questão delicada. Até que ponto o cidadão comum precisa se adaptar ao sistema, quando o sistema deveria ser simples, claro e previsível? Outro ponto que gera preocupação é o risco de interpretações automáticas. Sistemas de cruzamento de dados são eficientes, mas não são humanos. Eles não entendem contexto, intenção ou situações específicas. Um algoritmo não sabe se aquele dinheiro que entrou foi um empréstimo familiar, uma vaquinha, um valor temporário ou um repasse que não representa renda. E quando um sistema identifica algo fora do padrão, o ônus da explicação quase sempre cai sobre o contribuinte. É ele quem precisa provar. É ele quem precisa juntar documentos. É ele quem perde tempo, mesmo quando está certo. Para quem tem contador, advogado ou estrutura, isso pode ser apenas um incômodo. Para quem não tem, pode virar um problema sério. Outro ponto pouco discutido é o impacto sobre a informalidade. O Brasil já tem um enorme número de trabalhadores que sobrevivem fora do regime formal, não por escolha, mas por necessidade. Pessoas que fazem bicos, prestam pequenos serviços, vendem produtos de forma independente. Quando a fiscalização aumenta sem que o sistema tributário seja simplificado, o risco é empurrar ainda mais essas pessoas para a insegurança, o medo e a desinformação. Em vez de regularizar, pode gerar afastamento. Em vez de educar, pode intimidar. E isso não é um argumento contra a fiscalização em si, mas um alerta sobre como ela é aplicada. Outro fator que não pode ser ignorado é a confiança. Qualquer sistema de controle só funciona bem quando existe confiança entre o Estado e a população. Quando o cidadão confia que seus dados serão usados com responsabilidade dentro da lei e apenas para os fins declarados. Mas quando essa confiança é abalada, mesmo medidas legais passam a ser vistas com desconfiança. E o Brasil, historicamente, não tem uma relação simples entre governo e contribuinte. A carga tributária é alta, o retorno em serviços muitas vezes é questionado, e isso faz com que qualquer ampliação de controle seja recebida com resistência. Por isso, o debate não é apenas técnico, ele é social, político e moral. Não se trata apenas de saber se a Receita pode ou não fazer isso. Trata-se de discutir se o equilíbrio entre fiscalização e liberdade está sendo respeitado. Hoje o argumento é combater a sonegação. Amanhã, qual será o próximo passo? Mais dados, mais frequência, mais detalhamento? Essas perguntas não significam acusação. Significam vigilância cidadã. Porque, em uma democracia saudável, o poder do Estado precisa ser sempre acompanhado de questionamento, transparência e limites claros. O fato é que essa mudança já está em vigor. Ela não é uma hipótese futura, ela é realidade, e todos nós, direta ou indiretamente, seremos impactados por ela. Alguns sentirão pouco, outros sentirão mais, mas ninguém ficará completamente fora desse novo cenário. Por isso, informação é essencial. Entender o que está acontecendo evita pânico, evita fake news e evita decisões precipitadas.
mas também permite que a sociedade discuta, questione e cobre clareza. E agora, depois de tudo isso, a reflexão final se torna ainda mais importante. Esse novo nível de fiscalização financeira representa um avanço necessário para corrigir distorções e combater irregularidades? Ou estamos normalizando um controle excessivo sobre a vida econômica do cidadão comum? Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, esse monitoramento ampliado é uma medida justa e necessária ou um sinal de que o Estado está se aproximando demais do bolso e da privacidade dos brasileiros? Deixe seu comentário. Esse debate precisa continuar. Essas foram as informações. Fique atento, voltamos a qualquer momento. Quer ficar por dentro da política brasileira antes de todo mundo? Inscreva-se no canal Brasil em Foco e receba diariamente as principais notícias do país com informação rápida e objetiva.